A Nintendo tem muitas franquias famosas: Mario, Zelda, Pokémon, entre outros. A gigante na indústria dos games possui um histórico com mais pontos altos que baixos na área de desenvolvimento de jogos, alguns sendo sucessos absolutos, como Zelda Breath of the Wild, e outros sendo mais desconhecidos, como a franquia que irei fazer review hoje, Fire Emblem. Apesar de seu pouco sucesso aqui no ocidente, Fire Emblem é uma das franquias mais antigas da Nintendo, tendo seu primeiro jogo lançado lá no remoto ano de 1990, para o lendário Famicom. O jogo foi um dos pioneiros nos jogos de RPG táticos de turno. Na verdade, acredito que ele seja o primeiro RPG tático lançado. Nele, temos elementos de gameplay que são usados até hoje. Agora iremos dar um time skip de 29 anos, que é quando o título que faremos review foi lançado, Fire Emblem Three Houses. O 16º título da franquia, Fire Emblem Three Houses, foi anunciado na finada E3 de 2018, com sua gameplay, título final e lançamento estimado para a primavera de 2019. O trailer apresentado na E3 revelou que o jogo teria um tipo de mundo aberto, que seria uma novidade na franquia, onde o player poderia andar pelo castelo livremente, completando as quests. No trailer também foi revelado que você seria um professor de uma das 3 casas da academia. Esse é o único jogo que ser um professor parece algo divertido. A plot do jogo teria um foco na figura misteriosa Sophis. O jogo foi desenvolvido com a assistência da Koei Tecmo, bastante conhecida pelos Musous como Dynasty Warriors. O que é um Musou? São aqueles jogos que tem 1 milhão de inimigos na tela e que só servem para você ficar apertando um botão. São bastante divertidos na medida do possível, mas é um pouco estranho ver a desenvolvedora de jogos assim ajudar no desenvolvimento de jogos mais lentos, como a franquia Fire Emblem. O jogo introduziu uma mecânica que, se você jogou Persona, já tem uma certa familiaridade. É o famigerado sistema de Dating Sim. No jogo, é chamado de School Phase. É onde você decide se vai fazer batalhas opcionais, que servem para aumentar os status de arma, upar níveis dos seus alunos ou pegar loot de lugares específicos. Você também pode optar por assistir uma palestra com alguns alunos para aumentar ainda mais o seu nível com a classe que você escolheu. Ou você pode explorar o monastério. Os jogadores podem andar livremente por Garrick Mark e interagir com todos os personagens do jogo. Também é possível completar quests para eles dentro do monastério, como procure um livro no restaurante, procure um peixe no lago. Também é possível pescar no jogo. É uma das atividades mais relaxantes. Voltando a falar sobre a plot do jogo, o jogo se desenrola basicamente igual para todos, independente de qual caso você escolher. O que varia são os personagens e como o jogo vai desenrolar na segunda metade. A rota que escolhi na minha jogatina foi a Silver Snow, mas antes do time skip que ocorre, todos estão na rota White Clouds. Uma curiosidade sobre o título do jogo é que o kanji dele em japonês é uma expressão para as 4 estações, que também pode ser traduzido diretamente para vento, flores, neve e lua, referenciando as 4 possíveis rotas do jogo. O jogo começa com o protagonista, que canonicamente o nome é Byleth, sonhando sobre uma grande guerra. Byleth então vê uma garota num trono, que imediatamente pergunta quem ele é, mas Byleth é acordado pelo seu pai, o líder de uma companhia de mercenários. Os dois caminham pelo norte, até serem abordados por 3 estudantes, Edelgard, Dimitri e Cloud. Eles estão pedindo ajuda para lidar com alguns bandidos. Gerald, pai de Byleth, concorda em ajudar os estudantes, mas quando Byleth toma um golpe que aparentemente seria fatal, o tempo para, e vê a mesma garota que viu no seu sonho. Honestly, what are you accomplishing with that little stunt? It's like you're trying to get me killed, you fool!
it's fine. After all, if you don't know the value of your own life, you're not going to protect it very well, are you? Course not. Well then, I guess it's up to me to guide you from now on, right? You can call me Sothis, but I'm also known as the Beginning. Ela se apresenta como Sophis e ensina Byleth a como voltar no tempo e repensar suas ações. Uma mecânica que, na minha opinião, agrega muito no jogo. Porque, pensa bem, Fire Emblem é um jogo bastante punitivo, principalmente no começo. Você às vezes pode achar que mover tal unidade é melhor. Ela morre e você acaba vendo uma nova abertura. É uma mecânica que me salvou diversas vezes. Um ponto altíssimo desse jogo, na minha opinião. Voltando a plot, agora sabendo do que vai acontecer, Byleth volta no tempo e apara o ataque do bandido, salvando Eldegard e todos. Sem saber o que aconteceu, Geralt e os estudantes ficaram impressionados com a habilidade. Os cavaleiros imediatamente reconhecem Geralt, o antigo capitão dos Cavaleiros de Seiros, e insistem que ele e Byleth retornem a Garreg Mach com os estudantes. Relutante, Geralt aceita, e os dois retornam ao monastério e são recebidos por Lady Rhea. Então, eles perguntam se o Geralt quer retornar aos Cavaleiros de Seiros e se Byleth quer se tornar um professor do monastério. Os dois concordam, mas Geralt chama o Byleth no canto e diz para não confiar na Rhea. Então, o jogo nos dá a opção de escolher um entre as três casas, como o Harry Potter japonês. Dentre as casas temos os Águias Negras, compostos por estudantes do Império Adrecian. Eles têm um foco em magia negra e machados. A águia de duas cabeças é sua marca registrada. Seu líder é Eldelgard von Rasvelweg. Os Leões Azuis, compostos por estudantes do Reino Sagrado de Faerghus. Como sua terra natal é conhecida por seus cavaleiros, a maioria de seus estudantes tem proficiência com lanças. O nome da casa vem do fundador de Faerghus, Log, o Rei dos Leões, que tinha um pingente azul. Seu líder é Dmitri Alexandre Blade, o Cervo Dourado, composto por estudantes da Aliança Leicester. Comparado com as duas outras casas, os estudantes do Cervo Dourado são mais humildes. Sua grande maioria tem proficiência com arcos. O nome da casa é inspirado em uma das criaturas que acreditam ser um dos protetores sagrados da região de Leicester, desde os tempos mais remotos. Seu líder é o Claudio von Riegan. Falando um pouco da gameplay, o jogo, como mencionei, é um RPG tático de turno, então a gameplay é parecida com um tabuleiro de xadrez. Temos a nossa unidade principal, que é o Byleth, e controlamos os nossos minions, um por um. Devo admitir que depois de um tempo fica bastante cansativo, e eu coloquei no automático várias vezes. Cada unidade nossa, que são nossos alunos, eu não sei porque que eu tô chamando de unidade, tem uma classe, e no seu tempo livre, você pode aprimorar as habilidades deles e escolher em que eles vão se especializar, como um tutor mesmo. Nas aulas eles vão te fazer perguntas, e dependendo do que você responder, vai direcionar eles para um tipo de aprendizado. Um exemplo de um evento comum do jogo é quando o aluno te pergunta se ele devia focar mais nas habilidades da casa dele, ou focar nas habilidades que ele quer mesmo. Aí você direciona ele de acordo com as suas necessidades. Dependendo da arma da sua unidade, ela tem vantagem em relação a outras, como por exemplo, usuários de arco têm vantagem em cima de usuários de espadas e machados, pois podem atacar sem tomar um contra-ataque por conta da distância. O jogo conta com um sistema de nível de habilidade com cada tipo de arma, e para você aprimorar esse nível, é necessário que você utilize a arma, faça quests e participe de seminários que os professores que ensinam as armas específicas dão. É extremamente fácil ficar overlevel nesse jogo, na minha opinião. Pelo menos no normal, eu não senti muitas dificuldades até as batalhas finais, que exigem um pouco mais de estratégia e de gerenciamento de unidades. A gameplay é bastante refinada, e nem parece um RPG tático às vezes, puxando mais para um RPG de turno básico. Todas as vezes que seus personagens entram em batalha, tem uma cutscene deles batalhando. Cada uma das unidades tem sua própria animação de ataques críticos ou especiais. Um elemento bastante importante na gameplay também são os exames de certificação, que é quando seu personagem atinge um nível de proficiência com a arma e então pode aumentar de classe. Como por exemplo, para se tornar um X-Warrior, é necessário ter um nível de proficiência com machado nível B. Você pode até tentar fazer o exame com nível C de machado, mas tem altas chances de ser reprovado.
Fire Emblem Three Houses foi o primeiro jogo que eu terminei depois que comprei o meu Switch, e não poderia ter feito melhor. O jogo tem muitíssimos pontos altos e os pontos fracos não ofuscam. Minha nota para o jogo é 8,5 de 10. Na minha opinião, o jogo fica um pouco repetitivo quando você chega mais ou menos em 75% dele. Como mencionei, o jogo tem um sistema parecido com Persona, então você tem um calendário, e nos seus dias livres você tem atividades que pode escolher. Você acaba fazendo um roteiro de coisas a fazer nos dias do calendário, e acaba fazendo as mesmas coisas sempre. A gameplay fica um pouco maçante também, mas nada que um modo automático não resolva, pelo menos nas missões opcionais. O jogo me custou mais ou menos 35 horas, um tempo curto na minha opinião, mas se deve ao fato de eu não ter corrido atrás das outras rotas. Apenas completei uma rota e estou satisfeito com o final. Vocês já jogaram algum RPG tático? Já ouviram falar dessa franquia da Nintendo? Deixa nos comentários. Também agradeceria muito seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Confira também o último vídeo que eu falei sobre um RPG japonês não muito conhecido nas nossas terras tupiniquins. Valeu, fui!